Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tranquilo? Eu sou Rafael Cotia, sejam muito bem-vindos ao nosso Jubricast, o podcast que quer andar lado a lado com você, jovem, adolescente, por onde quer que você for, aí no seu celular, no tablet ou em qualquer outro troço que você esteja nos ouvindo, enfim. Queremos andar contigo e muito mais do que isso. Queremos compartilhar uma visão de mundo que vai parecer loucura para quem não manda com a gente. E para o nosso primeiro app de estreia temos dois convidados sensacionais. O primeiro convidado é conhecidíssimo do Andy, o grande Paulo Vargas. Dá um oi aí, Paulo, pra galera. Oi, gente, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast da Aljubre. Também está aqui com a gente ele, o vovô gente boa, o nosso querido Pastor Gilberto. Dá um oi aí, pastor. Oi, meu povo, que bom poder estarmos juntos aqui numa sexta-feira. Bem-vindo, pastor. Muito bem, é o seguinte, tenho certeza de que você não aguenta mais ouvir falar do Covid. Eu sei. Até tempo atrás você viu uma galera aí surtando, isso quando não era você o surtado, tudo por causa do distanciamento social e tal. Mas hoje é diferente. Hoje eu tô ligado que você já se acostumou com esse negócio e tá achando até bom. E assim, o que nós queremos com esse podcast de hoje é te tirar do seu mundinho, tá? Desse mundo que você vive aí de fim em si mesmo e te chamar para um outro pensamento, para uma outra visão. O podcast de hoje tem o seguinte tema: seria o homem um ser individual ou coletivo? Se você tem a certeza de que você não é um alienígena, o homem de quem estamos falando é você. Vamos começar então com ele, Pastor Giba. Fala aí pra gente qual que é a ideia dessa pergunta. Seria o homem um ser individual ou coletivo? Bom, o grande problema aqui, na verdade, é a gente entender que essa não é uma pergunta que vai levar você necessariamente uma resposta religiosa. A ideia aqui é entender o que acontece para a gente saber o que fazer, mesmo dentro de uma perspectiva simplesmente humana. Nós estamos no meio de uma pandemia que a gente sabe o começo, mas não sabe o fim. Acabei de ver o nosso querido governador abrindo a economia, as igrejas já podem serem abertas, os cultos já podem acontecer. A pergunta que a gente tem que tentar responder, porque lembra, se a Bíblia não responde às questões da vida, então realmente a Bíblia é só um adereço, né? Religioso que não precisa ser levado a sério, né? Por quê? Porque a gente vai tocar em assuntos aqui e vai precisar de alguns momentos de obediência, né? Como é que vai se submeter a um troço que você nem consegue ver como uma questão da realidade para hoje? A Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos. Então a grande pergunta que a gente precisa pensar aqui é: que homem é esse que responde? Qual é a questão envolvida aqui? Então precisamos responder essa pergunta, né? Se você tem uma posição, por que você tem essa posição? Bom, você deve ter percebido que após essa fala do pastor, nós permanecemos ainda com a pergunta: seria o homem um ser individual ou coletivo? Não só isso, mas ainda mais, que homem é esse? E é inegável que nós precisamos, quando fazemos essa pergunta, que homem é esse, falar sobre propósito. Não tem como falarmos do homem desassociado ao propósito da sua existência. Então vou pedir para o Paulo aí discorrer um pouco mais sobre essa nossa pergunta. Seria o homem um ser coletivo ou individual?
E qual é o propósito desse homem? Fala aí, Paulo, pra gente. Boa noite, então, vamos lá, né? Primeiro essa pergunta aí, eu acho que o pastor Gilberto falou um tema legal, uma frase interessante que diz que isso não necessariamente nos conduz a uma resposta religiosa. E é verdade, nós vivemos aqui numa época em que isso tem sido muito debatido, essa questão do individual e do coletivo. Então o que é mais importante? No fim das contas, o que vai definir o homem em essência? Essa questão da pandemia levantou isso, né, pra gente. A gente vê, por exemplo, essas questões de discussões que vão sempre, no fim das contas, girar em torno do que vale mais, né? O homem em termos de comunidade ou o homem em termos de individualidade. Aliás, essa discussão permeia a política, essa discussão vai permear ideologias e tudo mais. E trazendo aqui para o nosso lado, é claro que essa discussão, né, vai permear também o que nós cremos aí dentro da teologia, dentro da fé cristã, mas de fato não conduz necessariamente a uma resposta religiosa. Agora, o que você falou aí, Coutinho, sobre essa questão em relação a propósito. Olha, cara, quando eu falo de propósito, é muito difícil você desligar qualquer coisa de uma resposta que seja bíblica ou teológica, dentro de uma teologia construída conservadora bíblica, né? Você responder esse tipo de pergunta fora de uma perspectiva assim, porque quando você fala sobre propósito, lidando ainda com essa questão do individual, do coletivo, obviamente você vai falar do anseio principal do homem, ou do objetivo principal para que o homem, da existência humana. E você não consegue chegar a uma resposta a isso sem ser uma resposta religiosa. Aí eu não estou dizendo que resposta... E aí eu não estou definindo religião dessa forma mais comum, não é cristianismo, não, mas todas as investigações que são propostas aí acerca disso vão acabar chegando em respostas religiosas, nem que sejam uma religião secular, né? Mas vão chegar nisso. É muito difícil dizer, por exemplo, que dentro de uma teologia bíblica a gente consiga encontrar ali o principal do homem é a individualidade dele. O principal do homem é a coletividade dele. Pelo contrário, nós vamos ver tudo isso interligado o tempo todo, e a forma como nós vivemos a nossa individualidade, ela vai afetar não só a nossa relação com Deus, mas a relação com as outras pessoas. Da mesma forma que a maneira como vivemos em comunidade também afeta. Não existe, portanto, assim, uma resposta de bate-pronto, o homem é individual ou coletivo. Na realidade, a resposta seria o homem é o homem, ele vive em instâncias individuais, e o propósito do homem, então, está relacionado à maneira como ele vive sozinho, como ele vive a sua identidade. A partir dessa identidade, ele vai interagir com os outros. Vou novamente devolver a bola aí para o pastor Gilberto, né, já que ele comentou a igreja, e aí, nossos jovens cristãos e adolescentes, onde que a gente quer, né, direcionar eles com isso que a gente falou até agora, pastor? É que nós temos que entender um pouco sobre a necessidade, né? Em Gênesis ele fala, não é bom que o homem viva só, né? Ele pode viver, mas não é bom, né? Então nós somos, de fato, seres coletivos, né? Mas pensamos individualmente. Quando o certo seria pensar coletivamente e agir individualmente. Jesus falando sobre servir, ele fala, eu vim servir, eu não vim para ser servido. Quando a gente fala num grupo como os adolescentes, né, o Andy, o Júlio, qual é o propósito que nós estamos aqui tentando trabalhar, né? Lembra a pergunta primeira sobre agora pode a igreja? Tá, mas pode como que a igreja pode? Como pode? Eu estou bem, eu tenho 20 anos, eu tenho 15, eu tenho 16, 25, eu sou saradão, né? Eu faço academia, então nada pega em mim. Mas a igreja não é só, gente, esse perfil. Não é. E eu tenho que pensar. Quem dera se fosse, né, pastor? Eu preciso pensar no outro. Porque eu vou agir individualmente, eu estou na posição, mas eu não posso pensar só em mim e agir como eu penso sobre mim mesmo, né? Eu aguento, então todo mundo aguenta. Não, eu tenho que agir individualmente, mas pensar coletivamente. Eu até comentei numa outra conversa que a gente teve sobre uma mãe falando. Ela tem 2 meninas e a menina, eu falei para ela, olha, a mais velha vai ter que ser exemplo para a mais nova. Ela falou, não tem que ser nada, ela que se vire. Então é importante
que você, que estamos, entendamos o desafio do coletivo. Então, o desafio para nós, eu entendo aqui, como Paulo falou, o grande desafio para nós é esse pensar biblicamente na prática, nos pragmáticos com a palavra. Não tem nenhum problema de ser pragmático nesse sentido, porque eu preciso aprender a agir individualmente, mas pensar coletivamente, porque só assim eu vou ser bênção para as pessoas ao meu redor, e aquelas pessoas ao meu redor que forem abençoadas por mim, na verdade por Deus, através de mim, eles poderão ser também um canal de comunicação de Deus com esse planeta. Pegando o gancho no comentário do pastor Gilberto, acredito que a grande dificuldade que nós temos é em relação ao pensamento muito forte hoje de que nós vivemos um momento onde é cada um por si. E será que esse pensamento ele já tem entrado nas nossas igrejas? O Paulo ele tem um convívio muito forte com o Andy. Gostaria que ele comentasse sobre isso e o pastor Gilberto em seguida sobre se esse pensamento cada um por si ele já adentrou as nossas igrejas e como que isso tem trazido prejuízo para que nós vivamos o nosso propósito. Primeiro que eu acho que esse é o pensamento que tem dominado aí a nossa cultura hoje. As pessoas falam muito em coletivo e tudo mais. Na realidade, as pessoas estão se voltando cada vez mais para dentro de si mesmas de uma forma gritante, inclusive através de ideologias e coisas assim. Nós vemos, por exemplo, essa tendência em todo esse identitarismo que, querendo ou não, tem atingido os adolescentes, né? Então, essa intensa defesa das identidades cada vez mais voltadas para dentro de si mesmo, né? Então, a pessoa literalmente pode ser o que ela quiser ser, a hora que ela quiser ser, e todo mundo então tem que reconhecer aquilo como uma nova identidade. Isso é um problema muito grande. Agora, muito embora isso daí não tenha atingido a igreja em cheio, porque esses movimentos identitários, via de regra, vão estar ligados a algumas práticas que, moralmente, a igreja já considera práticas absurdas de cara e já rejeita isso de bate-pronto. Esse pensamento identitário, às vezes eu tenho a impressão de que algumas nuances dele a gente consegue perceber, especialmente entre adolescentes e jovens. Aquele fechar-se em si mesmo, dentro do seu próprio círculo, de repente entendendo ali que tem a verdade última, redenção de todas as coisas, enfim, a partir da minha faixa etária, do que eu penso, daí tem atingido muitos jovens, e especialmente os adolescentes ainda. Isso é um problema muito grande porque a Bíblia ela entende também as nuances individuais, claro, mas ela entende muito o lado coletivo do ser humano, da vida em comunidade. Deus escolheu e criou o homem para viver em comunidade. Então o homem ele tem as suas características individuais, ele responde individualmente diante de Deus, de uma série de coisas assim. Ainda assim, Deus escolhe o homem, o pastor Gilberto já citou, né? Logo no início da Bíblia nós vemos Deus criando uma comunidade, criando ali o casamento, nada mais é do que uma comunidade. Então existe aí esse problema, né? Esse tipo de pensamento tem entrado na igreja. Infelizmente, não a igreja de forma geral, mas os adolescentes, os jovens, muitas vezes eles olham para isso tudo e pensam, poxa vida, eu não preciso da igreja, eu não preciso da comunidade. Isso é problemático porque quando os adolescentes eles se voltam para a comunidade, muitas vezes, e jovens também se voltam para a comunidade, isso aí é um desafio para a gente, né? Às vezes até mesmo a gente faz isso, já sendo um pouco mais velho, nós nos voltamos para a comunidade como uma comunidade que precisa intensamente da gente. Olha, é verdade que a comunidade precisa da gente. Isso é uma realidade. Nós precisamos servir em comunidade. Ainda assim, não olhamos para a comunidade nesse sentido servil, sabe? Não, eu preciso servir a comunidade, mas a minha comunidade precisa de mim porque de alguma forma eu sou superior, eu tenho um conhecimento melhor que a comunidade. De forma que, assim, sem a comunidade eu fico bem, mas a comunidade sem minha comunidade sofre. É um pensamento ruim também. Tem um escritor, que ele chama Henry Nouwen, e ele descreve a vida cristã em 3 momentos. Primeiro, você tem um momento do isolamento, né? E a gente vê isso, por exemplo, no ministério de Cristo. Quando Cristo ele vai se preparar para o seu ministério, ele se isola. Então, ele vive essa vida entre minha comunidade também precisa de mim, mas eu nunca posso esquecer que eu preciso da comunidade. Existem coisas que Deus me dá, que Deus trabalha na minha vida e Ele não vai fazer de uma forma que não seja através da comunidade. Por quê? Porque Ele escolheu fazer assim. A todos vocês que nos ouvem nesse podcast,
A essa altura já está claro de que o desenvolvimento individual ele passa por um processo de reconhecimento da importância que a vida da igreja tem sobre as nossas vidas, assim como um pensamento coletivo. Vou pedir agora para o pastor Gilberto comentar essa questão do pensamento de cada um por si, e eu vou pedir para ele contar também a história do iogurte. Conta aí pra gente, pastor. Na verdade, essa questão que cada um vai falar sobre si próprio, né? Cada um por si, os mais espirituais acrescentam em Deus com todos, né? Por que isso? Porque quando a gente fala sobre essa questão de cada um por si, não tem que ser necessariamente uma solidão, uma solitária, né? Tem aquela música que fala eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também, e aí vamos nessa, né? Por quê? Porque nada vale a pena, né? E aí as teorias de conspiração surgem, né? E aí você acaba chegando num ponto como esse que o Rafael mencionou, né? Eu estava ouvindo um irmão na igreja, ele era segurança de um supermercado, e aí quando ele estava lá, aquele cara que fica andando para ver, para ninguém mexer tirar abrir um pacote de bolacha, tirar um pacote, abrir um refrigerante, tomar um gole, né? Eu sei que vocês não fazem isso, evidentemente. Nunca fizeram. Não, imagine. Jamais. Esse rapaz, ele foi surpreendido enfiando o dedo dentro de um iogurte. E os dois da mesma igreja. E aí ele chegou perto dele e falou assim: rapaz, você tá sem dinheiro? Eu vou pagar esse iogurte para você, porque, rapaz, isso é errado. Toda vez que você entrar no mercado e precisar do iogurte, me chame, eu vou ter o maior prazer em pagar esse iogurte. Mas isso é um péssimo testemunho. Por quê? Porque, na verdade, o pensamento bíblico, a Bíblia não me transformou. E é por isso que eu posso cantar eu sou de todo mundo é meu também. É por isso que eu posso enfiar o dedo dentro de um iogurte ou pegar alguma coisa escondida em algum lugar. Mas é mixaria, não importa, né? Roubo não faz parte do princípio cristão, né? A ideia aqui é que a gente entenda que as questões da vida, elas nunca são só com a gente. Então essa coisa de imaginar que não precisa de ninguém é um absurdo, mas é um absurdo formador, porque ou eu me permito ser formado por princípio bíblico, e aí não adianta ter versículo na cabeça, ou o princípio te governa, ou o mundo te governa, né? Não pode mentir? Então eu não vou mentir, porque não pode mentir. Eu entendo que mentir é ruim, porque você gosta que alguém minta para você? Eu não gosto. Eu prefiro uma verdade doída do que uma mentira sorridente. Agora, a verdade deve ser dita em amor, então nada de execução primária, né? A ideia aqui, e o que nós estamos imaginando que precisamos desenvolver entre nós, eu não estou falando só dos jovens, dos adolescentes, não. O desafio para nós é realmente entendermos esse processo de Deus e experimentando, mas não é uma experimentação sem sentir, né? Eu preciso testar o equipamento para ver como é que ele funciona, né? Tenta ser um homem da verdade, uma mulher da verdade, para ver se dá certo, se isso te alegra o coração, se você se sente feliz, se as pessoas ao seu redor vão gostar mais de você porque você é uma pessoa honesta, você devolve 1 centavo. Eu lembro, eu vou terminar com essa. Eu peguei um ônibus para o centro da cidade, aqui da Zona Sul. É uma viagem de 1 hora e lá, né? E o ônibus quebrou. O próximo ônibus, todo mundo entrou pela traseira, e significa que ninguém iria pagar, mas eu não tinha pago. E lá pelas tantas, eu falei: rapaz, isso está errado, eu não paguei. Aí eu cheguei pro cobrador e falei: ô, seu cobrador, eu tô aqui, mas eu não paguei. Ele falou: não tem importância não. Eu falei para ele: para mim tem, eu quero que o senhor cobre. Não, cara, eu não vou cobrar. Eu falei: o senhor vai ter que cobrar. Toma o dinheiro aqui, pus na caixa dele e virei a catraca. Por quê? Porque eu não estava preocupado com o dinheiro, eu estava preocupado com
com o testemunho. Você fala, pastor, mas testemunho para quem? Não tinha ninguém lá? É verdade, não tinha ninguém. Mas Deus estava lá e eu também. Eu sabia o que eu estava fazendo e não podia fazer. Pequenas coisas, uma bobagem, né? Não, fala a verdade. Mas isso vai marcando você e vai fazendo com que a vida que eu levo e você vai levar realmente marque você, porque você agiu individualmente, mas pensando naquelas pessoas ao seu redor que vão precisar de você vivendo a verdade. Só que elas precisam ver sem discurso. Meu pedido nesse nosso podcast é que você pense nisso. Age individualmente, mas pense coletivamente. Ok, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio do Jubricast. Quero agradecer a presença dos nossos convidados, Paulo, Pastor Gilberto, e eu vou encerrar minha participação aqui deixando um pensamento para você. Faça com que os princípios bíblicos se tornem os seus princípios. Essa frase eu ouvi do pastor Gilberto, fez muito sentido para mim e eu espero que você viva a vida cristã de tal modo que os seus princípios estejam totalmente alinhados com os princípios bíblicos. Paulo, por favor, as suas últimas considerações, depois o pastor Gilberto. Vamos nos lembrar de quem nós somos, né? Essa questão de fazer que seus princípios bíblicos sejam seus princípios é legal. Então, é a definição da nossa identidade, né? Os princípios bíblicos têm que estar intrinsecamente ligados à nossa identidade. A nossa identidade ela é transformada a partir de Cristo. Se você é uma coisa, você vai agir de acordo com aquilo que você é, não tem como fazer diferente. E a nossa identidade ela é formada e uma das ferramentas que Deus usa é a comunidade, né? As comunidades, né? Inclusive a família, né? Que foi citada, de repente pode ser até abordado em outro momento. Não vamos nos esquecer disso, não é cada um por si, né? Pelo contrário, nós precisamos uns dos outros para ter a identidade de Cristo formada em nós, então viver de acordo com os princípios. Deus abençoe a todos. E aí, obrigado também pela participação hoje. Foi bem legal. Pastor, últimas considerações e agradecemos aí a sua disponibilidade. Quero agradecer a oportunidade de estarmos juntos aqui. Eu, sinceramente, espero que a gente consiga ter muitos outros momentos assim. E o nosso objetivo é crescer. Não sabemos de tudo, eu não sei de tudo. Eu aprendo todos os dias e uma coisa eu sei, eu tento viver o que eu prego e tento pregar o que eu vivo. Falou, galera. Deus abençoe vocês e até a próxima.